Bem-vindos ao podcast Menos Pausa, uma iniciativa da Academia da Menopausa em parceria com a Singular Pharma, que vem desmistificar informações a respeito da saúde integral da mulher, principalmente nesse período da menopausa. Eu sou Olga Goulart e o episódio de hoje é Saúde Mental. Doutora Manuela Gouveia, médica psiquiatra, é a nossa convidada e também estarão aqui conosco a doutora Rosana, que é farmacêutica, e a Sueli Temporal, que é uma querida amiga e vai trazer um pouco das suas experiências nessa fase. Então, bem-vindos todos, doutora Manuela Gouveia, nossa convidada psiquiatra. Além de médica psiquiatra, ela é professora de medicina, atua em consultórios particulares em Salvador e em São Paulo e tem um olhar funcional integrativo. Tudo bom, doutora Manuela? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Olga? É uma satisfação muito grande estar podendo falar assim, né, dessa fase tão vulnerável da mulher, a fase vulnerável da saúde mental da mulher, que é tão negligenciada e pouco falada. E esse olhar integrativo vai trazer mais elementos para ter uma melhor qualidade de vida orgânica, psicológica, espiritual para essas mulheres. Que bom, estamos na expectativa. Que bom que nós estamos juntas nessa abordagem integrativa da saúde da mulher, principalmente agora nesse período, né? Como diz a própria Organização Mundial de Saúde, é uma fase biológica que nós atravessamos e não uma fase patológica, embora possa desencadear, sim, doenças que, se não orientadas, pode sim complicar muito essa fase. E doutora Rosana, que está aqui conosco hoje, representando a Singular Pharma, vai contribuir muito com essa roda aqui. Doutora Rosana é farmacêutica. É um prazer estar aqui, falar de menopausa. É um assunto que a gente vai ter que lembrar que é para o resto da vida, né? Não existe só uma fase tão pequena e as terapêuticas estão aí para serem aprofundadas e vistas com um olhar integrativo. Bom, e a nossa outra convidada, mulher, que também está atravessando essa fase, é a Sueli Temporal. Ela é da agência ATCOM, é jornalista e idealizadora também de um Instagram que começou ali pela fase dos 60, dos 50 anos, né? E agora já está na fase dos 60, que gerou polêmica, inclusive, quando você montou, assumindo os cabelos brancos, a idade e a potencialidade das mulheres maduras. E hoje vai ter muito que colaborar conosco. Tudo bom, Sueli? Tudo ótimo, Olga. Estou super feliz de estar aqui hoje em companhia dessas mulheres maravilhosas. Espero ajudar com a minha experiência, de alguma forma, mulheres que estejam passando por essa fase ou que passarão, porque certamente quem não morrer antes vai ficar menopausado. Verdade. Vamos atravessar no melhor estilo. Gente, olha, há muito tempo que nós mulheres, né, escutamos que a menopausa é sinônimo de envelhecimento e de inutilidade, o que é um grande mito. E esse mito da eterna juventude, da supervalorização da beleza física padronizada, né, a relação entre o sucesso e a juventude, são fatores que reforçam muito o contexto, interferindo na nossa autoestima, na nossa saúde, não só física, mas mental, emocional e nas relações familiares e sociais. Portanto, encontros como esse são libertadores e a gente quer, com essa junção de especialistas e de mulheres atravessando a fase, que seja para você também um alento. Então, vamos lá, doutora Manuela, como é que essas alterações hormonais durante a menopausa podem afetar a saúde mental das mulheres? É muito comum? É muito comum. Os estudos mostram que de 5 mulheres, 4 vão ter sintomas neuropsiquiátricos na fase da transição menopausal, que é mais ou menos ali 3, 5 anos antes da pausa propriamente dita, que é quando é o dia da última menstruação até 12 meses após, e mais ou menos 5 a 7 anos após a menopausa, as mulheres ainda estão em sofrimento mental em decorrência dessas oscilações hormonais, dessa queda principalmente dos estrogênios. Vou falar do estradiol. Então, de 5 mulheres, 4 vão ter sofrimento mental. Dessas 4, 20 a 30% vão precisar, tem indicação precisa de usar um antidepressivo. Então, assim, 18% é a prevalência de depressão na mulher na menopausa. Aumenta muito, de 2 a 4 vezes a chance da mulher deprimir, 2 vezes a chance da mulher desenvolver a doença de Alzheimer, 2 vezes a chance da mulher desenvolver Parkinson.
Então, assim, é uma fase muito vulnerável, como a gente Delicada, fala. né? É muito delicada, porque o cérebro é um órgão neuroendócrino. Então, nosso cérebro, ele responde, ele tem receptores para esses hormônios. Tem receptor para testosterona, tem receptor para o estradiol, tem receptor para progesterona. E hoje já se sabe que células neuronais também produzem esses neurohormônios, esses hormônios que antes se falava como hormônios sexuais, mas que hoje se vê que não é só as gônadas, né, os ovários, os testículos, que vão produzir os hormônios, e sim as células, os neurônios têm produção também desses hormônios. Então, note como se o criador fez nosso cérebro produzir esses hormônios, né, que são os neurohormônios, no caso, no cérebro, é porque eles têm importância no cérebro. Então, é mais ou menos por aí. A partir do nosso comportamento, de uma orientação de mudança de comportamento e certamente se houver necessidade de alguma medicação, quando isso deve ser observado? Quais são os primeiros sintomas que nos levam a perceber que isso está também trilhando junto com a queda, com o declínio do hormônio, do estradiol, tendendo também para uma fase de mais ansiedade, de mais melancolia, de mais tristeza, mesmo porque essa abordagem certamente vai começar com o próprio ginecologista, que é aquele que nós, né, pelo menos anualmente, estamos ali, acompanhando o nosso processo, a nossa saúde, a saúde da mulher. Então, nesse momento, essa abordagem do ginecologista é muito importante, essa anamnese, até porque é ele que vai encaminhar para os especialistas em questão, né? No caso, na questão emocional, na questão dos distúrbios mesmo, das disfunções emocionais. E eu queria saber isso, se é espontânea essa procura no seu consultório ou se vem normalmente indicado por um ginecologista. Então, a demanda no consultório vem das duas formas. Tanto a demanda espontânea, quando a paciente ela não está nem pensando que é por conta de alterações hormonais, ela simplesmente está sentindo, né, os sintomas ansiosos mais proeminentes ou depressivos mais proeminentes, ou também vem do colega ginecologista, endocrinologista, para o consultório psiquiátrico. Mas, assim, da sua pergunta, quem é que tem o perfil para usar um medicamento, propriamente dito, são aquelas mulheres, né, que têm um sofrimento muito significativo. Na psiquiatria, se medica quando tem um sofrimento significativo ou uma disfuncionalidade, uma perda da sua funcionalidade. Não consegue mais trabalhar como antes, a irritabilidade está tão grande que não consegue se concentrar, não consegue mais cuidar dos seus afazeres, o autocuidado está prejudicado, tem uma perda do prazer muito importante. Então, aí seria o caso da gente lançar mão do medicamento para poder dar uma resiliência para esse cérebro, mas sempre em paralelo. Se a mulher estiver dentro da janela terapêutica para o tratamento hormonal e tiver indicação, né, que tem mulheres que têm contraindicação de fazer a reposição hormonal, deve-se trabalhar em conjunto, tanto a reposição hormonal, a suplementação, a atividade física, mudanças de hábito de vida, melhorar esse terreno biológico, desinflamar essa mulher, porque também desinflamando a pessoa, né, o cérebro ele vai estar mais um terreno mais fértil para poder o medicamento atuar melhor, os hormônios atuarem melhor, e é isso. Bom, e de tudo que você citou, para quem está nos acompanhando aqui ao longo dessa trajetória de material que a Academia da Menopausa preparou aqui, nós teremos todas essas abordagens, portanto, a gente quer muito que vocês estejam conosco ao longo de todo esse processo. Doutora, quais são os sintomas mais comuns que uma mulher entrando na menopausa começa a perceber? Isso vale também, essa pergunta, eu já quero estender para a Rosana e para a Sueli, para que elas também digam qual foi o momento, assim, porque nós mulheres já somos um pouco taxadas como sensíveis, como choronas, né, que o período de pré-menstrual, assim como outros períodos da gente de variação hormonal, afeta muito também o nosso psicológico. Então, eu queria saber, pela experiência de vocês, e para que a doutora Manuela nos oriente, né, quais são os caminhos a serem seguidos. Os sintomas que a mulher vai sentir nessa transição menopausal, os mais preeminentes vão ser fadiga, falta de concentração, sintomas neuropsicológicos, neuropsiquiátricos, né? Aquela névoa cerebral, que é o brain fog que se fala. Então, a fadiga, a indisposição, a sensação de que está procrastinando muito, deixando para amanhã, não sente mais que tem aquela energia de proatividade. E isso tudo
que começa a chamar a atenção da mulher. Muitas vezes é por conta dessa alteração hormonal. Então, irritabilidade, sintomas de perda de prazer, de tristeza, labilidade emocional, choro fácil, daqui a pouco se irrita, principalmente com o marido. É muito comum com filhos. É verdade. E nessa fase também coincide com várias mudanças, né, nas mulheres, não só numa fase em que a carreira sofre alteração, né, a sua atividade profissional é um pouco comprometida. Para quem tem filhos, os filhos vão embora, o seu ninho fica mais vazio. Enfim, é uma redescoberta. Então, nós vamos combinar uma coisa, não vamos problematizar a situação, nós vamos trazer aqui uma outra visão de oportunidade também para a gente se conhecer melhor e extrair daí o máximo que a gente pode de nós mesmas para essa outra fase que ainda tem para frente, né, que nós vamos cumprir, porque a longevidade agora aumentou muito, a gente vai viver muito e queremos passar esse outro terço aí da vida, digamos assim, bem, produtivas, ativas, felizes, né? Me conta a sua experiência aí, Rosana. Eu acho que são vários sintomas, né, que começam nessa fase e muito rapidamente, né? Um dia você está bem e no outro não está mais. Acredito que a vitalidade seja o mais difícil para uma mulher. Ela ainda está no seu ambiente de trabalho, ela está na sua força de trabalho, né? E esse mercado cobra isso. E, de repente, você também vê um problema de memória muito grande, né? Então, eu acredito que você tem que não só atravessar, você tem que tratar e conversar muito sobre isso. Hoje a gente tem muito mais informações e não é a mesma forma para todo mundo, né? É verdade. Olha, basta dizer que essa coisa da memória, outro dia eu botei uma batata doce para cozinhar e fui ao cinema. Fui ao cinema, quando acabou o filme, eu lembrei que a batata doce estava na panela de pressão. Sua batata estava realmente cozinhando. Ó, estava fritada, já tinha queimado a panela inteira, mas felizmente não causou um acidente. Portanto, isso é só para dizer que a gente tem que estar mais atento, sim. Se tiver que voltar para checar se desligou o fogão, se desligou o ferro elétrico, enfim. Coisas assim são absolutamente normais, mas devem ser também relatadas, porque tudo tem um limite, né? Você não pode entrar, senão é normal nessa fase e está tudo bem. Não, não é normal nessa fase. Você pode intervir, sim, com um acompanhamento adequado. E para você, Sueli, conta para gente. Se deixou alguma panela ligada, já fale logo, para eu não me sentir tão, Olha, tão mal. Eu sempre deixei panelas ligadas, mas nunca fui ao cinema, mas já fui dormir. Mas isso independente da menopausa. Mas, assim, para mim a menopausa, assim, todos esses relatos que vocês estão falando aí, eu estou me vendo, né, nessas questões aí todas que vocês colocaram. E para mim foi um susto, porque assim, tem gente que a menopausa é gradual, né? Tem a pré-menopausa. Eu vejo minhas amigas, né, falam assim: estou na pré-menopausa. Eu digo, gente, eu não tive isso. Por quê? A minha menopausa foi, como vocês falaram antes, uma menopausa cirúrgica. Eu tive uma questão, um mioma, e eu tive que tirar o útero. Eu não tirei os ovários, mas tirei o útero. Então, apesar de continuar com a produção de hormônios, mas houve uma queda significativa, assim, da noite para o dia. E eu não fui preparada para isso. Eu não estava preparada, eu não estava consciente. Eu simplesmente queria me livrar de um problema. Todo mundo falava assim: Sueli, você vai tirar o útero, isso é um negócio. Eu digo, gente, vocês estão problematizando isso. Eu vou tirar um negócio que está me incomodando. E estava me incomodando. Eu estava tendo problemas sérios na menstruação, muito tempo, sangrando muito, queda meu hemograma, meu exame de sangue estava todo alterado. Então, eu precisava fazer. E aí, no dia seguinte, na semana seguinte, eu me vi sentindo coisas que eu nunca tinha sentido. Tristeza, melancolia, né? Irritabilidade. Eu queria matar as pessoas. Graças a Deus, eu não matei ninguém. Mas eu queria muito matar as pessoas. Entendeu? Então, assim... E eu tive que ter ajuda. Aí eu fui conhecer reposição hormonal. Aí eu fui, né? Meu ginecologista me ajudou. E aí... tudo foi chegando para uma questão, para uma situação mais equilibrada. E também eu comecei a fazer o perfil no Linda aos 50, que foi uma coisa que me ajudou muito a refletir sobre aquele momento. Inclusive ajudou a mim, viu? Porque eu acompanhava e eu achei, gente, que máximo. Tinha que ser Sueli Temporal mesmo para lançar isso sem medo da idade, né? Mesmo porque nós todos vamos passar por isso e é bom que a gente já se adiante em termos de informações, né? Pois é. Então, eu comecei a fazer o perfil na internet.
o Linda aos 50, hoje já é, de repente, 60, daqui a pouco vai ser 70. Hoje eu me sinto uma sexigenária. Então, eu sou uma jovem senhora e, assim, no começo foi difícil, porque eu comecei a tratar dessa questão na internet e as minhas amigas não gostavam, porque eu botava a foto delas dizendo que elas também eram lindas aos 50. E elas não queriam se ver e não queriam que os outros as vissem como 50 anos. Porque existe muito preconceito, né, gente? Nossa, Feliz, você falou tanta coisa bacana aí na sua narrativa, né? Dizendo, por exemplo, vou tirar meu útero que não faz falta. A gente incorre nesse erro de vou tirar a amígdala, vou tirar isso. Nada que tem no nosso organismo, que compõe o nosso organismo, está aqui à toa. Tudo tem sua função. Até um dente. Até um dente. E assim, uma unha, tudo. Então, quando a gente tem que, pelo menos, cogitar uma possibilidade dessa, quem tem que te dizer é seu médico, os especialistas que te acompanham. É muito legal que a gente tenha, sim, vaidade, que a gente se preocupe externamente com a nossa imagem, quem não, né? Mas o mais importante é cuidar dessa saúde interna primeiro, sabe? Se contentar muito, ficar muito agradecida e feliz de, nessa fase, você pegar os seus resultados de exame e se deparar com um estado de equilíbrio. Isso é muito importante. Bom, doutora Manuela, a questão da depressão, nessa fase, há uma ligação específica entre a menopausa e a depressão, coisa que, né, atualmente se fala muito da casuística de depressão, que aumentou muito, depressão e ansiedade. Eu queria saber dessa ligação direta entre a condição dessa fase de menopausa e a depressão e a ansiedade. Sim, tem total ligação. Porque, como eu disse, o hormônio, assim, digamos que o principal para os sintomas neuropsiquiátricos é o estrogênio, o que cai bastante na menopausa. E o estrogênio, ele melhora a produção serotoninérgica do cérebro. O estrogênio, ele tem uma sinergia com a insulina, que esse é uma questão que muitos médicos não falam, que é a resistência insulínica da mulher na menopausa. Quando começa a ganhar mais barriguinha, aí fica com pouca energia mental, vem aí a névoa cerebral também por conta dessa resistência insulínica, que faz com que a insulina não tenha força, suas células ela não têm mais afinidade como antes a insulina, e no cérebro acontece a mesma coisa, para colocar essa glicose dentro da célula, que é ali essa glicose dentro da célula que vai gerar energia para toda a nossa função do corpo. E falando em cérebro, a mesma coisa, que ele faz parte do corpo. Exato. Então, essa falta de energia, que a gente chama de energia mitocondrial, né, que nossas usinas de energia são as mitocôndrias, e ela precisa da glicose para produzir essa fichinha de energia, que é o ATP. O estrogênio baixo no cérebro vai fazer com que a gente fique mais resistente. Então, vai ter menos glicose dentro do cérebro e aí também vai ter mais sintomas ainda de fadiga, indisposição, fora também a baixa serotoninérgica, que a baixa estrogênica causa. Então, a serotonina é um dos principais neurotransmissores para a depressão, né, para não ter sintomas depressivos e ansiosos. Então, são várias vias que caem para fortalecer, para deixar mais robustos os sintomas psiquiátricos. Olha, eu convido mais uma vez para que vocês acompanhem toda a nossa trajetória aqui, os conteúdos que nós programamos para trazer aqui em termos de informação, porque você falou uma coisa muito importante, eu vou pedir inclusive que você detalhe, que são as mitocôndrias. A gente acha que não, mas nós podemos, a partir dos nossos hábitos de vida, potencializar as nossas células, né? As nossas células boas, para que elas estejam cada vez mais se reproduzindo aqui dentro do nosso organismo e nos garantindo saúde, e as mitocôndrias têm um papel fundamental, né? Não é à toa também, dentro da sua explicação aí, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, que só o primeiro, né? Está tudo interligado, sabe? É muito importante a gente se atentar também ao nosso estilo de vida, ao que nós fazemos em termos de atividade física e da forma que nos nutrimos. Nessa fase é imprescindível que nós tenhamos hábitos, algumas outras coisas que a gente não comeu a vida inteira, achava que era bobagem, e nessa fase a gente vê que é extremamente necessário, né? Então vamos falar sobre as mitocôndrias um pouquinho? Assim.
A mitocôndria é uma organela dentro de todas as nossas células. A gente tem a mitocôndria, que, por sinal, a gente herda 100% da nossa mãe, a mitocôndria. Obrigada, mãe. Gente, minha mãe tem 90 anos, as mitocôndrias dela estão Então, a top. Então, você tá maravilhosa. Eu vou ali encontrar a mitocôndria. Quer uma mitocôndria de minha mãe, eu lhe presto. Minha mãe é bióloga, então eu desde pequeno via minha mãe falar isso, né? Então eu adoro saber isso. Enfim, a mitocôndria é essa organela que é a nossa usina energética. E o envelhecimento, ou então até o estilo de vida bem ruim, com alimentos processados, ultraprocessados, ficar acima do peso, inatividade física, faz com que a gente fique bastante oxidado. Então, essa inflamação, essa oxidação causa inflamação no corpo todo, e as mitocôndrias, elas que ficam tentando tirar, antioxidar nosso corpo, tem um momento que ela não consegue. Então, pensar na saúde mitocondrial é um passo, assim, digo que o primeiro passo para gerenciar diversas doenças. Doenças diabetes, Autoimunes. doenças autoimunes, pressão alta, doenças cardiovasculares em geral, e falando em saúde mental, em psiquiatria, a saúde mental, as doenças neuropsiquiátricas também. Então, assim, como é que a gente vai poupar, ajudar a gente a ter uma boa saúde mitocondrial? É o estilo de vida. Existe hoje, assim, um braço da medicina, que é a medicina do estilo de vida, e um braço ainda da psiquiatria, que é a psiquiatria do estilo de vida, onde preconiza e mostra, assim, por A mais B, com evidências científicas, que o estilo de vida, ele é o que vai anunciar o seu futuro. Então, se você está se prevenindo antes, ou até mesmo está adoecido, mas você muda teu estilo de vida, você vai ter uma longevidade não só de idade, uma longevidade com saúde. Então, a mudança alimentar, ter sempre, se possível, nutricionista funcional que tem esse olhar integrativo de ver a saúde intestinal, que é muito importante demais. 80% da serotonina do nosso corpo é produzida lá no intestino. Sim. Então, tem o eixo intestino-cérebro, que se o intestino estiver pedindo socorro, estiver ali um pouquinho adoecido, ele vai mandar via nervo vago diretamente para o nosso cérebro essa informação de que está tendo inflamação, o cérebro vai ficar em alerta. Por isso que vem sintomas de ansiedade normalmente quando o intestino está mais ferrado, e depressão também. Então, assim, nutrição funcional, ter um educador físico, se puder, junto na sua vida, psicólogo, fazer terapias específicas, e aí, assim, conhecendo o perfil da pessoa, a gente indica uma terapia, que são diversas terapias, né, específica para cada pessoa na sua individualidade, ver alterações metabólicas, se tem baixas de algumas vitaminas, D, B12, B9, sim, são fundamentais para o cérebro, magnésio é fundamental para o cérebro, zinco, ferro. Olha só, ela que estava com mioma, fazia provavelmente uma menstruação muito proeminente, então ela fazia uma saturação de transferrina mais baixa, ficava anêmica, ficava fadigada, não é verdade? Exatamente. Então, o ferro é fundamental também para a nossa saúde. Ou seja, não chega no seu consultório sem que esses exames estejam todos atualizados, né? Para você começar por aí. Nem Jamais. sempre tomar ferro é ruim, né? Doutora, Tem sempre o lado bom. exato, doutora. A Rosana comentou conosco aqui, né, que a percepção dela foi uma variação de humor. Dormia de um jeito, acordava do outro. No dia ela experimentava alguns humores assim mais ácidos, menos, enfim. Essa relação, essa variação, como é que a gente pode conseguir controlar isso num primeiro momento, né? Antes, claro, de procurar uma ajuda de um psiquiatra. Como é que a gente consegue lidar com essa situação da variação de humor? Perfeito. Lembre que a menopausa começa antes de parar de menstruar. Então, você tem os sintomas da transição menopausal, como eu disse, 3, 5 anos antes. E aí, por que tem esses sintomas? Porque ali já está tendo as oscilações hormonais. Lembra da TPM? Sim. A mulher TPM assim, é um prelúdiozinho, é uma amostrinha de como será a transição menopausal. Porque ali você tem as oscilações hormonais importantes e no período de pré-menopausa você já está começando a ter aquelas oscilações hormonais, e aí a depender de
de como estiver na fase, vamos dizer assim, das taxas desses hormônios, vai ter sintomas, sim, né? Então, prevenir sempre é melhor que remediar. Então, o melhor cenário era a mulher, antes de menopausar, já assim, a partir dos seus 35 anos, já ter um médico que seja expert em reposição hormonal, ter esse olhar mais funcional, integrativo da saúde, já ter ele assim no seu dia a dia, né, com continuidade, para poder é aqui que a gente vai começar a atuar. Exatamente. E sempre o estilo de vida. Pois é. Bom, e a Academia da Menopausa já preparou, inclusive, um congresso que vai acontecer em outubro, mas eu já vou dar detalhes para vocês. No intuito, inclusive, de repassar esse conhecimento, né, de multiespecialidade para tratar a saúde da mulher nessa fase e, obviamente, para o público também. Mas eu vou detalhar isso logo, logo. E com relação aos fogachos, o fogacho também tem relação direta com essa situação da depressão e da ansiedade, com uma predisposição a isso? O fogacho está ligado a isso? É alguma disfunção que acontece aqui dentro que te promove essa relação entre essa situação do fogacho com ansiedade e depressão? Tem relação. Ele não como um fator preditor, propriamente dito, mas ele causa alterações no bem-estar da mulher, que vai levar ela a ter mais chance de deprimir ou ficar com ansiedade. Pelo menos das mulheres, 80% vai ter sintomas de fogachos. 70%, 80%. O principal deles, né? Sim, claro. Eu sou jornalista, eu estou aqui me corroendo com vontade de perguntar. Não, você é uma mulher super preparada para estar nessa roda, pois só isso. Então, o que é isso, esses fogachos? Porque isso não é de Deus. É um negócio... Não, você acorda de madrugada e tem que literalmente tirar a camiseta e depois você cobre de novo porque você está morrendo de frio e assim vai. Compromete o seu sono e a privação de sono é o quê? E a vergonha que eu passava nas reuniões de trabalho, o ar-condicionado. Suor. O ar-condicionado A top. No 18... E eu suando nos cotovelos, nas dobras dos cotovelos. E eu morrendo de vergonha. Todo mundo de casaco e eu me abanando. O que é isso? Que coisa. O que é isso? Por que isso acontece? Isso acontece porque dá uma desregulação. A alteração hormonal faz uma desregulação na noradrenalina. E aí a noradrenalina faz... esses sintomas do fogacho, que é aquele calor que vai do tórax para a cabeça, sobe, dá aquela sensação de rubor, né, que é vermelhidão, sudorese, aí vem sintomas ansiosos muitas vezes, taquicardia, que a gente chama de sintomas adrenérgicos. Noradrenalina, adrenalina, né? Então, tem sintomas adrenérgicos importantes, aí vem o calorão. E aí, por que ele é um fator de risco para a mulher ter sintomas psiquiátricos? Porque afeta a qualidade de vida da mulher. No seu dia a dia, ela está ali incomodada. Ela não vai ficar relaxada de estar tendo sintomas de fogacho numa reunião. Ela vai ficar incomodada com aquilo, vai começar a irritar ela. Então, vai começar a mandar sinalização para o cérebro de que ela não está bem. Às vezes até não querer nem ir. Exato. Dos lugares, porque vai... Para evitar uma situação constrangedora. Para evitar que as pessoas percebam. Gente, olha como já perde a funcionalidade. É bonito também a mulher sacar um leque, dar uma abanadinha, sabe? Assim, assuma a sua situação, né, Rosana? Você não acha? Eu andava com leque na bolsa. E acho, às vezes, também que a ausência do fogacho, né, desses calorões, também confunde muito a mulher. Porque esse é um dos sintomas mais falados, né? Isso. E muitas mulheres não têm, né? Por isso não procuram os médicos, né? Não procuram tratar. Você teve fogacho, Rosana? Não tive. Mas também você é farmacêutica, você se adiantou. Eu tive todos os sintomas. Né? Tudo aí que vocês estão falando, eu tive. Eu tive mais a falta da vitalidade, isso me assustou bastante, né? E até da mobilidade. E acho que isso está ligado aos 3 pilares, né? Que é o movimento, o alimento, o pensamento, e que às vezes a gente posterga, a gente não cuida bem desses 3 pilares, né? E o alimento, quando eu penso nele, né, eu penso na suplementação, porque é um complemento, né? É isso que eu já ia entrar nessa questão da suplementação e também da reposição hormonal. Sabemos que para haver uma indicação de reposição hormonal, seja medicamentosa ou por fitoterápicos ou o que seja, é preciso uma avaliação bem detalhada da saúde dessa mulher, né, do histórico familiar dessa mulher também, para que tenha a indicação. Mas a reposição hormonal, você percebe na sua experiência clínica
clínica que as mulheres que estão em reposição desde cedo, que foram acompanhando esse processo e tiveram indicação, elas passam mais suavemente pela fase? Ah, passa, certamente. Só vou fazer um gancho para terminar a questão do fogacho e Sim. chego nisso aí. Tá. O fogacho também, como tu falou, à noite, ela faz com que o sono não fique de qualidade. Isso, que E compromete assim, muito o seu humor, né? Imagina, olha só. E aí o sono de qualidade é um dos principais pilares para a saúde mental e física e gerenciamento de doenças inflamatórias. Ai, vou dormir às 9 todo dia, gente. Nem vai ser 11 mais. Então, assim, ter uma atenção para esse fogacho à noite, ou melhor, para o sono dessa mulher, principalmente da mulher madura que está na transição menopausal, na menopausa propriamente dita, é muito importante para poder prevenir também para a questão de precisar de usar antidepressivo, da mulher ter uma depressão propriamente dita ou uma ansiedade patológica que precise estar intervindo de forma medicamentosa. Mas, com relação à tua pergunta de se os hormônios, a mulher que já se previne antes, eu vejo que na prática ela se previne de transtornos mentais, com certeza. Certo, Com certeza. certo. Agora, essa prevenção, para que a gente tenha essa prevenção, a gente precisa ter também autopercepção, né? Não tem jeito de você simplesmente esperar os resultados dos seus exames ou que alguém diga para você que é o momento de procurar. Por isso que o autoconhecimento e a autopercepção é muito importante. Saber como é que você está indo, porque a gente acha que é normal, que envelhecer carrega também um ônus muito, muito forte, quando, na verdade, se você se preparar para as fases, você vai entrar nela até com muito mais orgulho, você vai começar a se preocupar um pouco menos com a quantidade de rugas e cabelos brancos e gorduras e flacidez de pele. Você vai se preocupar muito menos com isso e muito mais com coisas que vão te levar mais longe, porque o envelhecimento está para todos, né? Por mais cuidados que você tenha, existe um desgaste natural da idade, né? E o importante é que a gente saiba prevenir doenças, possa prevenir situações desagradáveis que comprometam o seu estilo de vida, né? Queremos ficar velhinhas, né? Ou para entrar lá para o Instagram e para as redes da Sueli, viu, gente? Virar destaque. Minha meta é fazer linda aos 90. Maravilha, maravilhoso. Agora, na prática, doutora Manuela, o que você diria para a gente em termos de saúde mental, independente dessa fase, porque nós todas vamos chegar lá, mas antes a gente já tem uma série de higiene, assim como a gente tem higiene do sono, a gente tem uma higiene também de comportamento, de vida, de situações que te colocam mais em contato com quem você é de fato, né? Eu queria que você desse para a gente essa orientação, né? Mesmo porque você deve pegar pessoas que a partir das suas orientações pensa assim, poxa, por que eu não fiz diferente lá atrás, né? Então, a intenção da gente aqui é que você não protele esse autocuidado e, consequentemente, a partir desse autocuidado, procurar uma ajuda médica para intervir numa situação que está comprometendo a sua qualidade de vida, né? Perfeito. Isso, sem dúvida, sim. Agora, muitas vezes, a mulher, a gente não consegue perceber as alterações. Então, ali acontecendo, muitas vezes também não aparece no exame que você vai fazer, porque as oscilações hormonais... não está naquele dia que você fez o exame. Naquele dia que fez exame, exato. Combinou com os hormônios, hoje eu vou fazer. Exato. Hoje eu vou fazer exame e vocês se comportam. Exatamente. Então, assim, é ter um médico que... como eu falei, seja expert nisso para poder já antecipar. Olha só, se começar a sentir isso, já me procura, a gente já faz tais coisas, e ele já vai antecipando a situação. Mas com relação a também aquilo que você falou, a gente não se prepara, as pessoas não se preparam para o amanhã. Não pensar, não, depois eu penso, né? Não consegue... pensar, vou ter as rugas amanhã, eu vou ter a fadiga, possa ser que aconteça tudo isso e eu esteja preparada para aquilo. Mas sempre a mudança de estilo de vida, melhorar assim, sua autopercepção. E o que é que eu vejo, e o que é que estudos mostram que melhora a sua autopercepção é a psicoterapia, faz você se conhecer bastante, meditação, atividade assim ao ar livre, meditação, yoga,
Então, são coisas que a gente coloca no dia a dia que dá uma maior qualidade de vida e qualidade de saúde mental. E aí eu vou abrir também, eu sou... não digo que eu sou religiosa, mas eu sou, assim, espiritualista. Tenho fé. Eu acho que a fé é fundamental Isso. também. Você ter esse olhar, assim, para o divino, para algo que está transcendendo o todo. Ele transcende o todo. E isso também dá um conforto para todo ser humano. Né? Bom, você citou aí duas coisas que eu sou apaixonada, todo mundo conhece um pouco do meu estilo de vida. Yoga está para mim assim como beber água, dormir, escovar os dentes todos os dias. Yoga e meditação. Porque com isso, né, com a forma que o yoga te apresenta a vida, que a meditação também conduz você para um estado mais tranquilo, né, de consciência, a respiração está presente em todas essas duas situações. Tanto na meditação quanto no yoga, a gente tem exercícios respiratórios e que te tira de crises, inclusive, às vezes, de ansiedade. Óbvio que não uma coisa já patológica, mas se você tem crise de ansiedade e variação de humor, a pausa é muito importante. A pausa, a respiração, a concentração na sua respiração, isso também alivia muito os sintomas de ansiedade e de disfunção de humor, não? Muito. E eu vou dizer cientificamente o que acontece na respiração pausada, na concentração na respiração. Você ali está estimulando o sistema nervoso parasimpático, que ele faz o contrabalanço do simpático. Como é o sistema nervoso simpático? É da adrenalina, da ansiedade, da respiração curta, do medo, de te preparar para um perigo. E é isso que o dia a dia de hoje leva você a ter. Não é? O dia a dia com medos, preocupações, problemas financeiros, violência. Então, a gente está sendo levado para uma vida simpático-mimética. Ou seja, já gostei ativada. desse nome. Simpático-mimética. Gostei disso, hein? Então, assim, a respiração, o yoga, o parar para contemplar a natureza, contemplar seu bichinho ali, contemplar uma criança brincando, ou até mesmo parar só para você notar a sua respiração, Exato. Você já ativa o oposto, o perceba. parasimpático, que vai melhorar seus neurotransmissores da tranquilidade, que é o GABA. Ah, pois. Olha, Manuela falou duas coisas que, para mim, foram muito fundamentais na minha vida toda, não só na menopausa, mas principalmente nessa fase, que é a psicoterapia, né? Você Maravilhoso. conhecer, né? E isso foi um divisor de águas na minha vida toda. Então, assim, eu sou uma pessoa que hoje eu me conheço muito mais em função da psicanálise. Ótimo, perfeita colocação. Isso aí eu digo para todo mundo, faça análise. Exatamente. Vá ao psiquiatra. É porque não somos, vá ao psicólogo, não somos perfeitinhas. Não espere você surtar. Não espere, porque não pode esperar. Porque na hora do surto, aí só o remédio. Né? Antes não. E também a espiritualidade, que é outra coisa também que é um divisor de águas na minha vida. Então, assim, rezar, orar todos os dias, para mim, ter esse momento comigo mesma e com Deus, assim, faz toda a fundamental. diferença. A sua listinha diária, né, das coisas que são importantes para você. Fora alimentação, movimento. Tudo isso que nós falamos. O problema é fazer a agenda, arrumar tudo para caber no dia. Mas a gente consegue. É verdade. É importante a gente ter ciência mesmo, consciência, né? Fazer uma listinha diária, se for necessário, daquilo que te faz bem, daquilo que é importante para você e começar a trabalhar nesse sentido. E como eu estava te ouvindo aí, da questão da psicanálise, ninguém é perfeito, todos nós temos as nossas questões e, às vezes, por um acúmulo de tarefas, sobretudo nós mulheres, um acúmulo de tarefas em casa com os respectivos maridos, filhos, vida laboral e etc., a gente vai como um trator ao longo da nossa vida. E não temos tempo de fazer os nossos enfrentamentos também, porque todos nós trazemos situações desde a infância que precisam ser corrigidas e, às vezes, pelo acúmulo de tarefas, a gente não consegue parar para processar os nossos monstros internos, né? E a psicanálise é uma fase um pouco dolorida também, porque você mexer nas suas questões, as questões que te aborrecem, que te limitam, que te engessam para você seguir adiante, não é nada fácil, mas é mais fácil enfrentá-las
do que não enfrentá-las, porque o sofrimento ele vai sendo arrastado ao longo da sua vida. Ao passo que nesse momento, sobretudo nesse da menopausa, se a gente fizer esse enfrentamento, a gente se liberta de muitas condições, como eu falei aqui no início do nosso podcast de hoje, do que a sociedade espera da gente. Tem que saber o que nós desejamos de nós mesmas, que mensagem você vai querer deixar nesse mundo para as outras gerações que vierem, né? Gente, eu estou muito apaixonada por esse quadro de hoje. Ainda bem que nós temos mais outros tantos para a gente poder esmiuçar um pouco mais sobre essas questões todas da vida. Estou adorando esse nosso bate-papo. Bom, agora eu vou entrar na questão da menopausa, mas no nosso quadro aqui, que é o Menos Pausa. O Menos Pausa, não sei se você entende esse trocadilho, né? Ele pode ser um momento também de redescoberta para experiências incríveis que a gente vai viver daqui para frente. E então, eu quero dizer que não é parar no tempo, né? Essa pausa ela é importante não só agora no período da menopausa, mas ao longo da nossa vida. Então, aqui no nosso quadro de hoje, Mais Pausa, nós vamos falar da importância de tirar um tempinho para a gente sempre que for possível. Isso vale para todos, né? Parar o tempo em algum momento, fazer o seu próprio tempo. E agora eu quero saber de vocês três, meninas, cada uma nas suas atividades aqui, não do ponto de vista de trabalho, não é como profissional, é como mulher mesmo. O que vocês deixariam de recado assim, né? Se fosse para você escolher um momento da vida que merece mais pausa, né, para curtir ou para se dedicar, para se aprimorar na vida em qualquer situação, qual seria, Rosana, o seu? Eu entendo que o tempo é a moeda da vida, né? E a gente posterga muita coisa. Eu acho que é super necessário uma pausa para a perfeição. A gente tem muito esse perfeccionismo. A mulher quer ser bonita, quer ser mãe, quer ser profissional, quer ser boa amiga, vizinha, né? Não sobra tempo para o eu mesmo, né? Então, a pausa é nesse sentido. A perfeição toma um tempo, rouba um tempo muito grande, né? E sem contar aqueles afazeres domésticos, né? Que a sociedade que está aí, né? Essa sociedade patriarcal que a gente dá mais do que recebe, né? Que rouba um tempo que nunca teremos de volta. Então, eu acho que a pausa é para isso, né? Deixa a roupa acumular um dia, a pia encher de vasilha um dia, mas tome seu tempo, sua pausa. Eu acho que essa mulher quer muito ser esse exemplo, de não ser julgada. Muito pelo contrário, ela quer ser vista por servir, né? E esse serviço implica num perfeccionismo muito, né, muito duro, né? Muito escravo para essa mulher. Porque a gente fica aprisionado nesse modelo mental e esse perfeccionismo é o que tem de pior. É roubar um tempo que é tão vital para essa mulher. Tem um documentário muito bacana que é Quanto Tempo o Tempo Tem, não sei se vocês já assistiram, se não fica a dica também, que é muito interessante para você entender que esse tempo quem faz é a gente, né? Por mais que haja aí uma regra da sociedade em termos laborais, enfim, de produtividade, você vê que até no mercado de trabalho isso está mudando muito. Você não tem que necessariamente passar horas. A sua eficiência ela pode estar num curto período de tempo que não 8 ou 10 ou 12 horas por dia. A organização do seu tempo é o que mais importante. Na sua opinião, doutora Manuela? A minha opinião é que a gente tem que, volta e meia, fazer pausas. Pode ser durante o dia, pode ser uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, mas que você pause e vá sentir natureza, vai tentar aprender a fazer meditação, a respirar, a ter um tempo para ir para assistir um filme, ir para um cinema, conversar com amigos. Nós somos seres de interação social. A pandemia adoeceu muita gente com isolamento, muito porque a falta de interação social fez com que o ser humano deprimisse mais, porque por isso que colocam pessoas em solitária, porque é um sofrimento para o cérebro, a pessoa não tem interação social. Então, interagir com quem você goste, brincar com seu cachorrinho, visitar um amigo querido, fazer viagem, seja curta, sempre ter uma programação assim, fora trabalho, fora a tentativa da perfeição. Isso faz parte do rol para ter saúde mental, vamos dizer. Então, é você se dedicar para ter tempo para você também.
Não adianta ficar trabalhando 15 horas seguidas durante o dia, todo dia, 7 vezes na semana, para depois você estar com fadiga mitocondrial, mitocôndria toda ferrada, oxidada, sem energia. E a mente vai junto também. E a sua particular? A gente pode saber porque você trabalha com pessoas que expõem as suas situações, certamente dramáticas de vida, e queira ou não, eu acho que os profissionais dessa área da psiquiatria, da psicologia, das terapias, de um modo geral, acabam por absorver também, né? Então, eu queria saber de você, qual é a sua estratégia para driblar esse volume de informações e de problemáticas que você absorve todos os dias? Eu faço terapia, eu faço atividade física, eu me suplemento, ou melhor, eu tenho um médico que me suplementa. Eu sempre paro para poder curtir meus animais, minha filha, que mais? Sempre procuro estar tendo entretenimento de sair uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Gosto de ouvir frequências bineurais, que é bem interessante. Maravilhoso. Para fazer respiração. E muito a espiritualidade. Ótimo. Então, eu sempre estou em contato, Ótimo. assim, vou para minha religião Algumas ou vezes, uma ou duas vezes né? na semana. Gente, esses sons binaurais são muito interessantes. No Spotify tem, viu? Vocês podem procurar. Em algum momento do dia também, bota essa frequência que foi estudada para levar você para um outro lugar. Aliás, tem muitas estratégias muito mais simples do que a gente imagina para te tirar de um estado de angústia, de ansiedade. Sueli, seu tempo vai mais para onde? Para curtir ou para se aprimorar? Como é que é? Onde você aplica melhor o seu tempo livre? Eu acho que, assim, para mim, tem duas coisas. Eu já falei, né, da terapia e da espiritualidade, que é uma coisa que eu não abro mão. E tem uma terceira coisa, mais duas coisas que fazem muito bem para mim, que é cantar. Eu canto em coral. Gente, vai cantar pra gente? Olha, eu canto há mais de 20 anos. Então, isso para mim, assim, tem a hora do coral, é a hora do coral. É a única hora que eu desligo o celular. Aquele momento é um momento meu e eu estou ali em contato com outras pessoas, porque eu não canto sozinha, que ainda é mais legal ainda. Exato. Com outras pessoas. Então, o coral tem a ver com harmonia. Se o outro naipe não está bem, você tem que compensar, né? Não compensar, mas a gente interfere, o outro interfere diretamente sim. no seu resultado. Então, você tem que entender o outro e é muito legal. Então, isso é uma coisa, a música está presente. Que é uma coisa que você gosta muito? A música, eu tenho uma trilha sonora dentro da minha cabeça, né? Então, assim, todo lugar que eu tô lavando prato, tem uma música, eu canto sozinha dentro de casa, eu canto no banheiro, eu canto quando eu estou lavando prato, eu canto quando eu estou trabalhando, às vezes eu estou escrevendo um texto e estou cantando, minha sócia diz, você é maluca. Eu digo, não, eu sou, mas eu sou diagnosticada e medicada. Está tudo sob controle, tudo não sob sou um controle. perigo. Eu não sou um risco para a sociedade. Então, assim, então a música e o movimento físico. Eu danço balé também. Porque, assim, para mim, a atividade física, assim, ir para academia não é minha praia. Não consigo. Minha médica fala, você tem que fazer musculação. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, porque para mim tem que ter um sentido. Tem que ter um envolvimento artístico. Então, o balé, eu me encontrei no balé. Eu fazia balé quando era criança, fiz balé até os 15 anos, depois parei. Quando eu fiz 60 anos, eu voltei a fazer balé. E aí, eu entrei na turma de balé adulto, minhas coleguinhas lá, todas têm 30, balé adulto. Eu tenho 62. Mas, assim, eu sou a bailarina gordinha, me apresentei no Teatro Castro Alves, entendeu? Dançando balé. Linda. E é uma coisa que me faz bem, me dá prazer. E associa o movimento. Agora, a menopausa, para mim, a gente tem que parar de sentir culpa. Claro. Eu acho que tem muito a ver com o que vocês duas estavam falando aí. A gente não para nem para ler um livro. Você fala, não, eu preciso trabalhar, eu preciso adiantar aquele trabalho, eu não posso ler agora. Então, para mim, seria menos culpa. Menos culpa porque eu comi um doce, menos culpa porque eu não fui na reunião, menos culpa porque eu faltei o aniversário de alguém, menos culpa, gente. A gente se culpa muito, a gente se cobra muito porque a gente não foi, porque a gente não fez. E o que a gente fez?
Ninguém olha? Onde é que estão as palminhas para o que você fez? Cadê o que Você eu fiz mesma. aqui? Eu quero meus aplausos, Exato. eu quero meus aplausos, entendeu? E eu faço questão deles. Uhum. Então, assim, para mim seria menos culpa. Sim, sim. E para mim, me permitam dizer também, os meus períodos de pausa, eu estou sempre um pouco desejando muito conhecer mais sobre as coisas, portanto, ler para mim, fazer cursos de outras coisas que não sejam a minha área, agrofloresta, eu me meto em tantas coisas e o aprendizado ele é tão libertador, você vai conhecendo pessoas de outras áreas, você vai te estimulando a querer saber mais, porque quanto mais a gente sabe, você sabe que não sabe é de nada, né? A vida é uma descoberta constante e você se permitir também essa atualização, não ficar à margem do que está acontecendo, do que já aconteceu, para você traçar a sua percepção sobre questões políticas, sociais atualmente, isso tudo é um exercício que você faz de buscar conhecimento. Então, é muito importante que nessas pausas a gente também aprimore um pouco o nosso conhecimento e contato com a natureza, que para mim é extremamente revigorante. Eu fazer o meu ground ali de pezinho no chão é muito revitalizador, sabe? É muito bacana. E se eu posso dizer que deixar um conselho aqui, né? Não sei se a palavra seria essa, uma indicação, é de que esse cuidado não chegue quando o problema já está instalado, que a gente se atente, né, ao que promove um estilo de vida saudável, o que promove saúde e ir trilhando esse caminho desde cedo, né? Se não começou ainda, comece agora, e se começou tardiamente, busque o tempo, recupere o tempo, né? Academia, por mais que seja chato, atividade física, por mais que seja chato, na hora que você engrena, que seu cérebro entende que aquilo ali está te caindo como uma luva e está te propiciando mais energia e mais alegria e mais bom humor, e energia boa se atrai, aí você vê que você não pode se distanciar disso, sabe? O sofá e o filminho é muito gostoso, mas tem outras coisas aí fora tão ou melhores do que isso, né? Perfeito. É isso aí. Bom, gente, esse quadro que nós acabamos de estrear hoje, que é o Mais Pausa, é um oferecimento do Connect, e é isso que eu queria falar desde o início, que é um congresso inovador sobre ciências da longevidade e do estilo de vida, de um estilo de vida saudável. Vai reunir nomes muito importantes da medicina preventiva no Brasil e vai acontecer aqui em Salvador, nos dias 25 e 26 de outubro. Então, eu já vou deixando aqui previamente essa data para que vocês reservem, né? Isso para o público em geral e, sobretudo, para profissionais que estão no mercado e que querem fazer essa abordagem da mulher de uma forma mais consciente, mais completa. Fica aí essa data de 25 e 26, já aí nos seus miolinhos, para você se organizar e participar, porque vai ser um evento incrível. Vocês podem já ter mais detalhes, porque as inscrições já estão abertas no Connect, com I no final, connectsalvador.com.br. E quero convidar também para que vocês acompanhem a Academia da Menopausa, que está primorosa nos conteúdos que vem desenvolvendo, no intuito de te inspirar a uma vida mais alegre, mais leve, mais saudável, mais tranquila e com uma consciência maior sobre a sua saúde. Portanto, sigam as nossas redes, Academia da Menopausa, @Academia da Menopausa, se inscrevam também no nosso canal no YouTube e compareçam nos próximos episódios que estão imperdíveis. Um beijo, meninas. Muito obrigada. Eu agradeço. E até a próxima.